Quanto precisamos de Cristo, não é mesmo? Quanto nós precisamos desse Jesus maravilhoso, desse Deus maravilhoso. O livro de Judas, no capítulo 1, né? Só tem um capítulo, o verso 14 e o verso 15. Quanto a este foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Eis que vem o Senhor, diz Judas, ele vem com miríades para exercer juízo sobre os ímpios, exercer juízo sobre a terra. Nós temos uma profecia, a profecia de Daniel 8,14, que até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Nós temos também o livro de Apocalipse 14, verso 6, verso 7, verso 8, verso 9 em diante, que também fala sobre juízo. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Perceba, nós temos vários versos aqui, versos que falam do ministério de Cristo. São versos que falam do ministério de Cristo no lugar santíssimo, no santuário celestial, onde ele exerce uma função de juízo, juízo investigativo. Cristo, a profecia mostra que ele aparecera ao lugar santíssimo, no templo de Deus no céu. Ele adentrou o lugar santíssimo do santuário celestial. E o profeta Daniel, ele fala muito bem sobre esse assunto, quando ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia, e o fizeram chegar até ele. Esta vinda também ela é predita pelo profeta Malaquias, onde ele diz: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, verso 1. Eis que vem a seu templo. Assim como Daniel, dizendo, ele estava olhando nas suas visões. E o Filho do Homem se dirigiu ao ancião de dias. Ah, meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos, uma obra de preparo para o povo de Deus. Há uma obra de preparo a ser cumprida por todos aqueles que professam ser filhos de Deus. E nesse tempo de preparo, que é hoje, Deus nos proporciona muita luz. Ele dirige a nossa mente à luz da palavra de Deus. E a luz da palavra de Deus dirige a nossa mente, o nosso olhar ao templo de Deus que se acha no céu. Perceba? E quando nós seguimos a luz de Deus pela fé no nosso sumo sacerdote, pela fé em seu ministério que é exercido no santuário celestial, nós vamos aprendendo mais e mais. Deus vai nos revelando os seus mistérios,
os seus ministérios, Deus vai nos revelando os nossos deveres para com Ele. Sim, há um tempo de preparo para nós estarmos perante Ele. Nesse tempo em que Cristo está, no Santo do Santo, do Santuário Celestial, ministrando juízo, Ele está investigando cada caso. Sim, Deus, o nosso Senhor, nesse tempo de juízo, Ele também nos dá luz. Ele diz da necessidade do nosso preparo. Quando esse ministério de juízo, enquanto ele vai sendo realizado, os seguidores de Cristo devem estar se aprontando para o aparecimento em glória e majestade do Filho de Deus. Devemos nós estarmos nos preparando. E o livro de Efésios, o livro de Malaquias, 3, verso 4, diz: e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, a igreja que nosso Senhor deve receber, o livro de Efésios diz que será uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. E Cantares 6:10 diz: então ela, a igreja de Cristo, aparecerá como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Sim, enquanto o Senhor no seu templo exerce juízo, a sua igreja deve se preparar para ser uma igreja sem mácula, sem ruga, formosa, brilhante como o sol, formidável. Sabe por quê, meus queridos ouvintes? O profeta diz: quem suportará o dia de sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ouríveis e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, refinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor, trarão oferta em juízo e em justiça. Perceba, a pergunta do profeta é: quem suportará a vinda do Senhor? Queridos, enquanto Deus executa juízo, enquanto Deus ele exerce o seu ministério de juízo no santuário celestial, porque Apocalipse diz: é chegada a hora do seu juízo. A hora do juízo chegou. De 1844 para cá, Deus adentra no Santo do Santo. O Filho de Deus adentra no Santo do Santo para exercer juízo. O tempo do juízo já chegou. Se você crê ou não, o tempo do juízo de Deus chegou. E ele está passando em revista cada nome. Cada nome. E por isso o profeta pergunta: quem suportará o dia que ele aparecer em glória e majestade? Quem subsistirá quando ele aparecer? Mas ele diz: olha, Deus ele refinará. Deus ele purificará os filhos de Levi.
E então os filhos de Deus serão purificados nesse tempo. E então, quando ele aparecer, os filhos de Deus levarão ofertas em justiça ao Senhor. Sim, é tempo de nos prepararmos para que quando ele aparecer, a nossa vida seja uma oferta de justiça ao Senhor. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão viver um tempo sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo quando ele aparecer. A Bíblia diz que haverá um tempo que a porta da graça vai se fechar. E nesse tempo os filhos de Deus estarão vivendo sobre a face da terra. Muitos, claro, os que estiverem vivos por ocasião do retorno de Cristo, eles viverão um tempo sem o Espírito Santo da graça, porque a porta da graça vai se fechar. E estes estarão em pé no dia do Deus Todo-Poderoso, os verdadeiros filhos de Deus. Sim, quem vai estar em pé nesse dia? Sabe, meus amados, as nossas vestes de justiça devem ser as vestes de Cristo em nós. As vestes imaculadas do Filho de Deus precisa de ser colocada em nós. Precisamos de aceitar estas vestes imaculadas que representam o caráter de Cristo. Quando nós somos libertos do pecado pelo sangue da aspersão de Cristo, então representa a justiça de Cristo em nós. E quando assim estivermos vestidos com esta justiça de Cristo, mediante a graça de Deus, por nosso pequeno, insignificante esforço, mas pela graça de Deus, então nós seremos vencedores contra o mal, vencedores contra o pecado, e poderemos estar em pé no dia do Deus Todo-Poderoso. Somente aqueles que aceitam a justiça de Cristo poderão estar em pé. Somente aqueles que aceitaram a justiça de Cristo poderão se levantar da sepultura, do túmulo, e dizer: eis-me aqui, Senhor. Somente. Sabe, meus queridos, mediante a graça de Deus, mediante o nosso diligente esforço, humilde, pequeno, insignificante esforço, venceremos a batalha. Venceremos a batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prossegue no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos são removidos dos livros celestiais, são removidos do santuário celestial, nesse momento precisa de haver uma obra especial de purificação, uma obra especial de afastamento dos pecados entre o povo de Deus que estão vivendo na terra. Essa obra, ela é claramente apresentada na mensagem de Apocalipse 14. Temam a Deus, guardem os seus mandamentos, adorem somente a Deus, não adorem a besta. Caiu a Babilônia, sai de Babilônia. Deus fazendo um chamado. Enquanto o juízo ocorre no céu, enquanto Cristo, ele olha os registros celestiais, os livros. Sim, os livros. Eu e você devemos estar nos preparando, afastando-nos de nossos pecados, pela graça de Cristo, buscando a purificação dos nossos pecados,
o juízo de Deus, meus amados ouvintes, quer você creia ou não, ele está acontecendo no santuário celestial. E é um tempo de preparo, porque hoje ou amanhã, diz Pedro, o meu nome vai ser passado em revista. Pedro, ele diz claramente que o juízo começa pela casa de Deus. Sabe, meus queridos, a vinda do Senhor a seu templo, Malaquias já apresentou isso, Daniel falando sobre isso, além dessa vinda dele a seu templo, ou seja, dele adentrando o santo do santo, no santuário celestial. A Bíblia apresenta a sua segunda vinda, como nós vimos o profeta dizendo: quem suportará? Quem resistirá? Malaquias perguntando. Sim, a sua segunda vinda em glória e majestade para executar o seu juízo. E o profeta Malaquias, do capítulo 3, verso 5, diz: e chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro, contra aqueles que pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Chegar-me-ei para vós em juízo, serei uma testemunha veloz, diz o profeta, contra aqueles que não temem o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. No dia que Jesus voltar, como diz o profeta, chegar-me-ei para vós ou a vós para juízo. Ele, nesse momento, não vai ficar olhando. Deixa eu ver o Daniel como é que está. Deixa eu ver aqui o João, o Sérgio, a Maria, o Roque. Não, o juízo estará feito. Ele virá para dar a sentença. Ele virá para dizer: apartai-vos de mim ou vinde. Ele virá para dizer: entrai no reino eterno ou apartai-vos de mim. O juízo já estará feito. Ele já tem a decisão da minha vida e da sua vida em mãos. Ele está fazendo juízo. E nesse dia, ele virá como uma testemunha veloz, diz o profeta. Sabe, Judas também diz: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Quem são esses santos? Os anjos de Deus, todo o exército celestiais. Ele vem com milhares dos seus santos. Ele vem para fazer juízo contra todos e condenar, dentre eles, todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. Eis que é vindo. E ele vem para condenar. Sabe por quê? Porque ele está me dando uma vida de oportunidade. Ele está chamando você hoje, meu querido ouvinte. Ele está me chamando agora. Quando é que nós vamos entender essa mensagem de urgência? Quando é que vamos perceber o chamado de Deus? Vindo é a hora do seu juízo. Vinde a mim. É hoje. Amanhã não nos pertence. É dia de juízo. Estamos vivendo dias de juízo. Sabe, queridos? Ele vem. Esta vinda é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor. Entenda uma coisa. A profecia fala da vinda do Senhor ao seu templo. Ele já adentrou ao seu templo.
não construído por mãos humanas, mas sim pelo próprio construtor. Deus, diz o livro de Hebreus, ele adentrou no santuário celestial, construído não por mãos humanas. Ele já adentrou e ele está fazendo juízo. E a Bíblia fala da sua vinda em glória e majestade para dar a recompensa, o galardão aos seus fiéis e também dar a recompensa aos que não atenderam à voz de Deus. A vinda de Cristo ao lugar santíssimo como nosso sumo sacerdote para a purificação do santuário a que se faz referência Daniel 8:14, é um assunto interessante. A vinda do Filho de Deus, a vinda do Filho do Homem ao ancião de dia, duas vindas, uma vinda ao seu templo, adentra para fazer juízo, a vinda à terra em glória e majestade predita por Malaquias também e por todos, praticamente por todos os profetas, são acontecimentos proféticos reais. São acontecimentos proféticos que representam o plano de Deus para a salvação de todos aqueles que temem o seu nome, mas também para executar juízo contra aqueles que não aceitam. A vinda do esposo para o encontro da esposa logo mais ocorrerá. Sabe, a Bíblia apresenta a parábola das 10 virgens. A proclamação, aí vem o esposo. Naquela parábola, sim, o esposo, ele vem. E aqueles que estavam preparados para com ele entrar às bodas, adentraram. A vinda do esposo, aqui referida nesta parábola, ela ocorre antes das bodas. Claro, primeiro vem o esposo, a noiva, o noivo, né? Para depois ocorrer de fato o casamento. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo, recebendo a santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital, representa o reino. E ela é chamada de esposa, a mulher do Cordeiro. Não o prédio em si, a construção física em si, mas os filhos de Deus, que representam a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a esposa do Cordeiro, a mulher do Cordeiro. João, ele diz, vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, se referindo à Nova Jerusalém. E o profeta diz, e levou-me em espírito, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que desce do céu. Sabe, a esposa representa a santa cidade. E as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolos da igreja pura, da igreja verdadeira. No Apocalipse nos é dito que o povo de Deus são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Cristo, meus amados, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do ancião de dias no céu o domínio, a honra e o reino. Ele receberá a Nova Jerusalém, receberá a capital do seu reino. Ela estará adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E tendo ele recebido o reino,
Ele virá. Ele virá em glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá para a redenção do seu povo. Ele virá e assentar-se-á para fazer juízo. Ele vem redimir o seu povo, mas ele também vem fazer juízo. E a Bíblia diz que, tendo ele recebido o reino, ele virá em glória como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, para a redenção do seu povo. Do seu povo que deve assentar-se com Abraão, com Isaque e Jacó, à sua mesa em seu reino. E estes filhos de Deus, de todas as eras, de todos os tempos, de todas as nacionalidades, de todas as classes sociais, aqueles que se prepararam desde Abel, desde Adão até o último, sim, assentar-se-á com o Cordeiro de Deus, com o grande Salvador Jesus Cristo, e assentar-se-á com Abraão, Isaque e Jacó na mesa em seu reino, para participar da grande festa, a ceia das bodas do Cordeiro. Eu estou ansioso para participar daquela grande ceia. Você está convidado para esta grande ceia. Eu e você estamos convidados. Você quer participar? Você quer assentar-se naquela grande mesa no reino de Deus para participar desse grande momento? Você está ansioso por esse dia? Você quer ver Abraão, Isaque e Jacó? E quem estará à cabeceira desta mesa, ministrando esta ceia? É Jesus Cristo, aquele que deu a vida por mim e por você. Você não gostaria de participar desse grande dia? Mas antes de nós adentrarmos o lar celestial, haverá juízo. Só uma classe entrará no reino de Deus. Só uma classe de pessoas. Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Somente. Aqueles que rejeitaram o sangue do Cordeiro. Aqueles que não aceitaram ser lavados no sangue do Cordeiro. Eles sofrerão o juízo de Deus. Sofrerão o juízo. Serão destruídos pelo sopro da boca de Deus. E receberão um castigo eterno. Mas Deus está me convidando hoje, Jesus está me convidando hoje, o Espírito Santo está me convidando hoje, a noiva do Cordeiro está me convidando, vinde à ceia das bodas do Cordeiro. O juízo será sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, para que coloquemos os nossos pecados de lado, sejamos purificados pelo sangue do Cordeiro, para não entrarmos em juízo, mas para entrarmos no reino celestial e participarmos da ceia das bodas do Cordeiro, do grande casamento entre o noivo, Cristo, e sua igreja, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Amém? E amém. Vamos orar, Pai querido. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos adverte hoje de que o juízo está ocorrendo no santuário celestial, mas que o seu sangue também nos lava do pecado. O seu sangue apaga os nossos pecados dos registros celestiais. O nosso pecado mancha os registros celestiais.
Ó Pai, tenha misericórdia dos teus filhos que vão a ti. Apague os nossos pecados. Queremos participar daquela grande ceia. Portanto, prepara-nos, ó Pai, somente o Senhor, pela tua graça, pode fazer isso em nós. Toque no coração de cada um dos ouvintes nesta manhã, para que, pela tua graça, nos preparemos para o grande dia, para sentarmos na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas vermos o Senhor face a face e vivermos eternamente contigo. Te agradecemos e te louvamos por tudo em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu quero desejar a você um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.